Bom, esse vídeo é a respeito de como conseguir mais pontos de domínio. Eu vou usar para aumentar a nota, né? Claro, pontos de domínio para aumentar a nota dentro da unidade. Eu vou usar como exemplo a unidade que nós estamos agora, que é propriedades aritméticas. Então, eu vou entrar aqui na unidade propriedades aritméticas e vou verificar. Olha só, eu tenho 1440 pontos de domínio de um total de 1800. Portanto, eu tenho 80% dominado. Agora, veja, eu vou observar essa parte aqui, ó, para ver se existe algum questionário que pode me dar pontos de domínio. Ó, primeiro questionário, não pode. O bichinho aqui tá com o Lego na cabeça cor-de-rosa. Isso é o sinal que não pode, tá? Então, se você quiser conferir aqui, ó, não pode subir de nível, nem coletar mais nenhum ponto de domínio. Então, você vai para o próximo. Você procura o segundo questionário. O segundo questionário também não pode, ó. O bichinho já está com o Lego na cabeça aqui, ó. Você não pode subir de nível nem coletar mais nenhum ponto. Bom, a única forma nesta unidade de eu conquistar mais pontos de domínio é fazer o teste da unidade, tá? Veja, aqui a coroa ainda não está pintada, né? E ele não colocou na cabeça ainda. Isso é um sinal gráfico aqui para você, né? Então, eu vou iniciar o teste da unidade. Olha só, são 18 perguntas que nós vamos responder. Então tá bom. Então vamos para a primeira pergunta. Olha só, comece com o número 721. Multiplique por 10. O 7 acabará na casa dos ou das, né? Bom, aqui quando a gente multiplicar por 10, vai acrescentar um zero aqui nesse número, correto? E ele vai ficar 7.210. Então, o 7, depois desta multiplicação por 10, ele vai ficar na casa do milhar, certo? Das milhares. Aqui ele está na casa da centena, mas depois que o número for multiplicado por 10, ele vai para a casa dos milhares. Ok? Uma resposta apenas possível. E vamos para a questão número 2. Dica: use a imagem para dividir, né, os 7 vezes 6 em duas expressões. Então aqui você tem uma parte roxa e uma parte verde, certo? Ele está colocando aqui, ó, duas vezes o 6, ó. Uma, duas. Aqui eu tenho duas vezes o 6. Quantas vezes o 6 eu tenho aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 vezes o 6. Bom, a parte roxa dá 30, a parte verde dá 12 e 30 mais 12 dá 42, correto? E a gente finaliza esta questão. Vamos para a próxima então. Qual é a primeira etapa para calcular 5 vezes 6 mais 32? Bom, a nossa ordem, né, de precedência, né, de prioridade, é primeiro as potências, depois multiplicação e divisão de acordo com a ordem que aparece, por último, soma e subtração, certo? Então a gente tem aqui, ó, primeiro a multiplicação, 6 vezes 5 dá 30. Então eu vou calcular essa parte e vou somar com o 32. Tudo bem? Então, quanto dá 6 vezes 5? Repare que você nem precisa saber quanto vale essa multiplicação, né? Porque ele só quer saber a etapa.
né? Ele quer saber se você calcula 6 vezes 5 primeiro ou 6 mais 32 primeiro. Então, a gente já sabe que é o 6 vezes 5 primeiro, porque é multiplicação. Vamos para o próximo. Calcule a expressão a seguir. Bom, a ordem é potência, multiplicação e divisão, na ordem que aparece, e por último, subtração e soma, né? Também na ordem que aparece. Então aqui a gente tem 3 elevado à terceira, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 27 menos o 10 dá 17. 17 com mais 7, a gente chega no 24, certo? 24. Esta é a ordem aí. Catarina tentou resolver a expressão por etapas. 7 vezes 5 vezes o 2. Ela associou aqui. Primeiro resolveu o 2 vezes o 5. Foi para a etapa 2. Deu 10. Aqui, esta multiplicação, né? E depois, na etapa 2, ela tinha o 7 vezes o 10 para resolver. E chegou aqui na etapa 3, esse resultado deu 17. Bom, descubra qual foi o erro de Catarina, né? Veja, na etapa 1, associado desse jeito não tem problema nenhum. Na etapa 2, ela fez essa conta aqui e deu 10. Agora, na etapa 3, teria que dar 70 aqui, e deu 17, né? Então, o erro está na etapa 3. Ok, próxima pergunta. Como é 700.000 mais 9.000 mais 60 mais 7 na forma padrão? Se você montar esta soma da forma que você está acostumado a fazer soma, né, que você aprendeu na sua escola, isso aqui sai tranquilamente, não é? Mas eu vou fazer da seguinte forma, olha só para ressaltar aí o sistema de numeração decimal, né? Veja, eu tenho 7 unidades, então o último algarismo do número escrito na forma padrão vai ser o 7. Né? Aí depois eu tenho aqui 0 unidades e 6 dezenas. Então eu vou acrescentar aqui, ó, 6 dezenas. Aqui 0 unidades, 0 dezenas, 0 centenas e 9 milhares. Né? 9 milhares. Então eu vou ter nenhuma centena e 9 milhares. E aqui a gente tem 700.000. Então aqui temos uma unidade, 0 unidades, 0 dezenas, 0 centenas, 0 unidades de milhar, 0 centenas de milhar e 7 centena de milhar. Não é? Então, onde está a casa que representa a centena de milhar? Então, ó, vamos uma por uma aqui. O 7 é unidade, o 6 é dezena e o 0 é centena. O 9 é unidade de milhar. Dezenas de milhar a gente tem algum? Não. Então vou colocar 0.
E centena de milhar, temos unidade, dezena, centena de milhar, temos o 7. Então, esse número aqui escrito na forma padrão fica assim. Certo? Vamos para o próximo aqui. Bom, vamos comparar essa representação com essa. As 3 dezenas estão aqui, as 8 centenas estão aqui, né? A variação desta forma para essa ocorreu que aqui havia 1 milhar, né? Uma unidade de milhar, e 7 dezenas de milhar. Daqui para cá diminuiu uma dezena de milhar. Só que uma dezena equivale a 10 unidades de milhar. Então, esta dezena que se perdeu daqui para cá, para se manter a mesma unidade, tem que ser colocada aqui, né? 10 unidades de milhar. Só que já havia uma lá em cima. Olha só. Então, nós teríamos que ter 11, só que 11 são 2 algarismos, né? E como é que a gente resolve esta questão? Não tem problema, porque ele não está pedindo para que a gente expresse, né, esse número na forma usual. Ele já está expresso aqui. Ele apenas tirou uma dezena, né, daqui e só que como uma dezena de milhar equivale a 10 unidades de milhar, então vai ter que 10 aqui com 1 que já tinha lá, a gente fica com 11 milhares, né? Ok. Vamos para a próxima questão. O jardim de Salomão tem 5 fileiras de cenouras. Há 3 cenouras em cada fileira. Salomão multiplicou 3 vezes 5 para calcular o número total de cenouras. De que outra forma Salomão poderia calcular o total? 5 vezes 3 e 3 vezes 5 é o mesmo número, certo? A ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação. Como ele está pedindo só uma resposta, essas duas aqui não faz sentido, exatamente. Vamos lá. Arredonde 2.767.545 unidades para a dezena mais próxima. Dezena. Aqui é a casa da unidade, o 5. Aqui é a casa da dezena. Então, se nós vamos arredondar a casa da dezena, nós temos que observar a casa da unidade. Ela é maior, a casa da unidade é maior ou igual a 5? É o próprio 5. Então, eu tenho que acrescentar uma unidade na casa das dezenas, né? Que é a casa que está sendo arredondada, né? E as seguintes a gente deixa como 0. 2.767. 5 agora é a casa que a gente vai arredondar. 5, que é a casa das dezenas. As casas restantes, que só tem mais uma, né, que é a casa da unidade, fica tudo aí com 0, porque afinal a gente arredondou a casa da dezena. Ok. Vamos para a próxima questão. Qual dos seguintes quadros de valor posicional mostra 15.690? Tá bom. Então, aqui a gente tem 0 unidades,
9 dezenas, 6 centenas, 5 unidades de milhar ou milhar, né? E aqui uma dezena de milhar. Então, olha o número aqui, ó, tem várias formas de você ver isso, né? Mas para a gente ganhar tempo, ó, você sabe que vai ter o 1, depois o 5, depois o 6, depois o 9, depois o 0. Aqui tem isso? Não, não tem. Porque aqui o 9 está antes do 6. Então, não faz sentido. Aqui, veja, 15690. Tem. E aqui, a última casa é das unidades e teria que ser o 0, né? Mas tá o 9. Então, essa aqui está com pinta de ser certa. Então, só verifica, ó, 0 unidades, 9 dezenas, 6 centenas, 15 milhares e uma dezena de milhar. É isso aí, tá bom? Não importa que ele tem 0 centenas de milhar, né? Porque o 0 à esquerda ele não é significativo aqui pra gente. Aplique a propriedade distributiva para fatorar o máximo divisor comum. Bom, o máximo divisor comum entre o 4 e o 10 não é o 2. A gente já falou a respeito de como encontrar o máximo divisor comum, tá bom? Lá naquele algoritmo de divisão, de fatoração de números primos, que a gente viu na aula, eu fiz o exemplo e esse vídeo também está no YouTube, tá? Então, eu só vou fatorar aqui o máximo divisor comum, né? E como é que eu faço? Ó, 4 dividido por 2, o resultado. Opa, pausou o vídeo aqui, mas não tem problema, tá? Ó, o 2 é o máximo divisor comum entre 10 e 4. Eu usei o máximo divisor comum para fatorar, para transformar em produto, né? Que era uma soma, nós transformamos num produto. Então, 10 dividido por 2 dá 2, e 4 dividido por 2 dá 2, e 10 dividido por 2 dá 5. Então, veja, 14 aqui é 2 vezes o 7. Tá? Isso aqui, a gente fez o quê? Fatorou. Transformamos em produto. Então, vamos lá para o próximo. O número a seguir, ele é racional ou irracional? Bom, o que é um número racional? No vídeo anterior, eu expliquei isso bem detalhado, né? Em resumo, um número racional é aquele que pode ser escrito através de uma fração, né, onde tanto o numerador como o denominador são números inteiros. E o irracional não pode ser escrito como uma fração dessas, né? O irracional. Então, isso daqui é uma dízima periódica, né? Que esse traço aqui em cima significa que o 151 se repete infinitamente. E nós sabemos que uma dízima periódica pode ser escrita através de uma fração, certo? Como fazer isso? Bom, vamos pensar um pouco qual é esta fração aqui. Então, veja, né? Nós temos a dízima periódica 0,151, né? E tem um traço aqui em cima que significa o quê? Que esse 151
se repete infinitamente, né? Depois 151, depois 151, até o infinito. Tudo bem? Então, como é que nós provamos que esse número aqui é um número racional? Ou seja, pode ser escrito através de uma fração, né, na qual o numerador é um número inteiro e o denominador também. Então, nós vamos pensar da seguinte maneira, olha só. Nós vamos dar um nome, tá, para esse número que nós queremos expressar através de uma fração. Então, vou escrever dessa forma aqui para que fique mais claro, né? Bom, como o período aqui, né, é a quantidade de dígitos que se repetem nesta dízima é 3, então eu vou multiplicar dos dois lados por 10 a terceira, que é 1000. Não é? Numa equação, se eu multiplicar por um número aqui e multiplicar pelo mesmo número lá do outro lado, a igualdade se mantém, não é isso? Agora, se o período fosse dois dígitos que se repetem, eu iria multiplicar por 10 ao quadrado, que é 100. Se o período fosse um número apenas que se repete, eu iria multiplicar por 10 a primeira, que é o próprio 10. Não é? Então, qual é o resultado disso? Bom, eu estou multiplicando por 1000 do lado esquerdo, né? Só que se eu multipliquei por 1000 do lado esquerdo, eu tenho que multiplicar por 1000 do lado direito. E como que eu multiplico por 1000? Eu multiplicar por 10 é uma casa, por 10 de novo e por 10 de novo, né? Quando eu multiplico por 10, depois por 10 de novo, por 10 de novo, eu estou multiplicando por 1000, não é? Então, o resultado será 151,151,151 e assim infinitamente, não é? Agora eu faço o seguinte, olha só. Já que isso aqui é igual a isso, e isso é igual a isso, se eu somar essas duas quantidades, vai ser igual à soma dessas duas. Se eu subtrair essas duas quantidades, vai ser igual à subtração dessas duas. Então vamos fazer isso. Vamos pegar e essa quantidade nós vamos subtrair essa, e para a equação ficar a mesma, essa quantidade nós vamos subtrair essa, tá bom? Então vai dar 1000x menos 1x, com quantos x a gente fica? Com 999x. Esse número decimal menos esse, não é? Quanto dá? Bom, 151 é a parte inteira, né? É a parte que está antes da vírgula. E o zero é a parte inteira. Então, se eu pegar a parte inteira desse e tirar a parte inteira desse, eu fico com quanto? 151. E depois da vírgula? Bom, esta representação depois da vírgula é igualzinha a essa. É exatamente igual. Então, tudo que vem depois da vírgula, que é a parte menor que 1, é igualzinho a tudo que vem depois da vírgula aqui também. Então, essa subtração, tudo isso aqui, não é? Menos tudo isso aqui, dá zero. É aqui que acontece a mágica, né? Então, esse número de baixo menos o de cima dá somente o 151. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou
dividido os dois lados por 999, não é? Ó, divido dos dois lados por 999. Esta divisão aqui, ó, dá 1 sobre 1, que é 1, não é? Então eu fico apenas com x do lado esquerdo e 151 sobre 999 do lado direito. Então, isso quer dizer o quê? Que se você for na sua calculadora e dividir o 151 por 999, vai aparecer na tela 0,151151 indefinidamente. Faça isso, né, para você se certificar que você acertou o exercício, né? E provavelmente a sua calculadora, se ela depende da unidade, da quantidade de dígitos, né? Pode ser que ela arredonde a última casa, tá? Dependendo da quantidade de dígito que ela tem, tá bom? Mas o número segue infinitamente. É uma dízima periódica. Tudo bem? Vamos então para o nosso próximo exercício, né? Então a gente descobriu que esse número é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito através de uma fração, né, cujo numerador e o denominador são números inteiros. Legal. Opa, cliquei 2 vezes aqui. Vamos lá. Perdi ponto já, né? Vamos que vamos, ó. Relacione as expressões equivalentes antes da propriedade distributiva e depois da propriedade distributiva. Então pense assim, ó. Pense como o número 7 aparece aqui em todas as opções, pense nele como sendo um objeto, uma coisa, por exemplo, uma fruta, né? Só para você entender esse raciocínio, né? Então, eu vou me referir ao número 7, né, com a palavra coisa, né? Acho que isso tem um poder aí de fazer você captar, né, o que eu quero que você capte. Então veja, ó, 12 coisas. 12 coisas. Então, essas 12 coisas estão separadas em 10 coisas mais 2 coisas, o que dá 12 coisas. Entendeu? Aqui a gente tem 8 coisas. Então, essas 8 coisas estão separadas em 5 coisas mais 3 coisas. Ok. E aqui, 7 coisas. Tá? Eu sei que vocês devem estar pensando assim, eu deveria falar coisas, né? Não. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? 7 coisas. Está separado como 5 coisas aqui, mais 2 coisas lá. Ok. Beleza. Agora a gente tem complete as equações. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem a parte azul tá a mesma e a parte verde aqui a gente tem o 6, né? 6 vezes quanto dá o 24? 6 vezes o 4. OK? E aqui a gente tem 2 vezes o 4, então só nos resta aqui 2 vezes o 24, né? A escrever, né, o resultado, que seria 2 vezes o 4 dá 8, né? 6 vezes o 8 dá 48, que é a mesma coisa que 2 vezes o 24, que dá 48.
Bom, se atente que aqui a gente tem duas respostas, né? Vitória tem 12 pratos. De que duas formas Vitória pode empilhar seus pratos? Se ela fizer 8 pilhas de 4 pratos, ao fim, quantos pratos teremos? Vão ser 32 pratos, certo? Então, não corresponde ao 12. Se ela fizer duas pilhas de 6, ok. No final teremos 12. Se ela fizer 6 pilhas de 2 pratos, ok. Teremos ao final 12 pratos. Agora, se ela fizer 10 pilhas de 2, ao fim teremos 20 pratos. E não é o 12 que ela tinha no começo. Quais duas expressões são equivalentes a essa aqui? Bom, são duas respostas, né? Então veja, ó, eu estou multiplicando o 5 com o 5 com o 2. Não é? Como na multiplicação não tem ordem, né? Não importa a ordem dos fatores, aqui a gente tem 3 fatores, né? Aqui a gente tem 4. Não é? Então, e um deles repete. Então não faz sentido. Aqui a gente tem os mesmos 3, só que em ordem diferente. Não é? Vai dar o mesmo resultado. Aqui a gente tem esta conta feita, vezes o 2, que vai dar o mesmo resultado. Tá? Só aqui que não. Preencha as lacunas para calcular 6 vezes o 5.000. Então, vamos pensar nisso. O 5.000, ele é 5 vezes o 1.000. Opa! Certo. O 5.000 é 5 vezes o 1.000. Aqui, ele fez a conta. 6 vezes 5 dá 30, vezes quanto? Ora, o 1.000 que a gente já havia calculado. Né? E o 30 vezes o 1.000, né, vai dar 30.000. Tudo bem? Ok. Complete a equação, né? 8 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes o 8. A ordem não interfere. Lembra que eu cliquei rapidinho lá e eu não sei se ele me deu, né, uma das questões. Mas só vamos checar lá Olha só, por causa daquela clicadinha que eu dei rápido, não é? Ele interpretou que eu não tinha respondido a questão. Mas vale para a gente aprender. Aí, tudo bem? Então, veja, ó, anteriormente, somente o teste da unidade estava disponível para ganhar ponto. Né? Agora, o questionário 2, ele volta a estar disponível. Olha só, né? Aquela questãozinha que eu cliquei rápido e ele interpretou como eu não sabia, não é? Ele descontou um ponto de alguma habilidade minha e habilitou o questionário 2 novamente para que eu pudesse ganhar pontos aqui no questionário 2, tá bom? Então, ó, falta um pouquinho só para eu conseguir os 100%. Tá bom, gente? Mas espero que tenha ficado claro aí para vocês como é que a gente ganha os pontos de domínio aqui e aumenta a nossa nota. Tudo bem? Bons estudos.